Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski e essa edição que eu tenho é da editora 34. E por que eu escolhi essa editora, apesar dela ser um pouco mais cara, né? Por causa que a tradução é feita por um especialista, pelo Paulo Bezerra, e ela é feita direto do russo, né? Por se tratar de uma tradução direta, ela conserva mais precisão de estilo e precisão de linguagem. Eu já li outro livro do Dostoiévski com uma edição da Martin Claret, com uma tradução de outro tradutor. Se não me falha a memória, ela é feita do francês. E percebe-se que tem uma distância muito grande, principalmente em relação ao estilo com que o autor escreve, né? Então essa tradução direta conserva muito disso e por isso eu recomendo, se for adquirir o livro, essa tradução direta. É, Primeiro, é extremamente importante eu falar sobre a biografia do Dostoiévski, para a gente entender o porquê ele é um tão bom escritor. Certo, o pai do Dostoiévski ele foi um médico estatal. E eles viviam numa Rússia extremamente miserável, uma Rússia do século XVIII, XIX, regida por um regime, coordenada por um regime imperialista, onde quem tinha oportunidade era só a aristocracia, a nobreza, e o resto era o resto. Mas o pai do Dostoiévski, por ser um médico estatal, tratava dos miseráveis entre os miseráveis. Então ele tratava das prostitutas, dos viciados, dos extremamente pobres. E o Dostoiévski residia em frente a esse hospital que o pai dele trabalhava. Então, desde pequeno, ele teve contato com a miserabilidade humana. Pois bem, Dostoiévski cresceu e ele se tornou escritor. Ao se tornar escritor, ele fez parte do movimento literário que pregava por uma Rússia democrática. E por esse motivo, ele foi condenado à morte. Então, vocês podem ver, no primeiro momento ele conviveu com a miserabilidade humana, no segundo momento ele foi condenado à morte, ele teve a experiência de quase morte porque 1 minuto antes do fuzilamento dele, num paredão, chegou um mensageiro e falou: não matem essas pessoas, eles vão fazer trabalho forçado na Sibéria. Então conviveu com a miserabilidade, foi condenado à morte, sentiu a experiência de quase morte e então ele foi para a prisão. Na prisão ele pôde conviver com a outra faceta, mais uma outra faceta da espécie humana. Ele pôde conviver com assassinos, ele pôde conviver com ladrões, com estupradores, com essas pessoas más, más, certo? Isso é muito interessante. Já já eu vou explicar o porquê através dessa obra aqui. Como a experiência do Dostoiévski traz uma riqueza muito grande para os livros dele. Tá, então ele foi condenado lá aos trabalhos forçados, se não me falha a memória, por 5 anos ele teve que fazer trabalhos forçados, depois se casou na Sibéria, ele era viciado em jogo, ele teve que escrever para evitar a falência, né, para pagar essas dívidas de jogo, etc. E foi mais ou menos essa a história do autor. E o que narra o livro? O livro narra a história de um assassino. Do assassino do Raskolnikov. O Raskolnikov é um estudante e por isso ele goza de algum prestígio social e de algum respeito social nessa Rússia aqui. E esse estudante, ele penhorou alguns de seus bens com uma velha agiota porque ele estava pobre, basicamente porque não queria estar pobre, mas não tinha mais muita disposição para com a vida. Ele passava o tempo dele deitado, sem fazer muita coisa, mal estava comendo, estava ficando já adoentado. E ele foi lá agiotar alguns bens dele com a velha umas 2 vezes e depois ele planejou de matar a velha e roubar ela. Então ele faz, no primeiro capítulo, o narrador conta como o Raskolnikov foi planejando isso, esse assassinato, que arma que ele ia usar, como ele ia fazer, como ele ia sair de casa, como ele ia entrar no apartamento da velha, etc, 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 né? Vai contando esses detalhes. Então, o Raskolnikov vai lá mais um dia para penhorar um bem com a velha e ele leva um machado dentro do sobretudo dele e ele pega e dá 3 machadadas na cabeça da velha.
O que é importante a gente ter em mente é o seguinte: o Raskolnikov tem um juízo de valor, ou seja, ele considera essa velha como socialmente inútil, como alguém imprestável. Tanto é que ele chega a dizer que ele não matou ninguém, que ele só eliminou um verme, mais pra frente na história. Ou seja, ele considera essa mulher como totalmente inútil. Então ele vê o assassinato dela não como uma coisa ruim, mas como o eliminar alguém que já não serve pra nada. Ele é quase um benfeitor na cabeça dele. Mas quando ele vai matar a velha, por um acaso a irmã da velha está no apartamento. E ele tem que matar essa irmã da velha para encobrir o assassinato da velha. Só que o narrador, ele nos coloca a irmã da velha como uma pessoa como uma pessoa, de certa forma, boa, como uma pessoa útil socialmente e como uma pessoa quase merecedora de uma pena por parte do leitor, né? A gente sente uma certa pena dessa irmã da velha da Lazavieta. E então ele tem que matar essa irmã da velha, a Lazavieta, para encobrir o assassinato. E então ele comete um duplo homicídio, né? Então, daí ele vai lá, comete esses homicídios e começa a roubar os itens que a velha penhorava, né? E agiotava. Ele começa a roubar os itens, colocar no sobretudo dele e tal. Enfim, acontece algumas situações lá que ele quase é pego, mas ele consegue fugir. Ele foge de lá do prédio em que a velha residia e, e o que é interessante é que ele pega todos esses bens que ele roubou e ele acha um beco lá entre um prédio e um matagal, um terreno baldio, e esconde esses bens embaixo de uma pedra e durante o resto do livro ele não vai tocar mais esses bens. Ou seja, ele não mata para roubar, ele rouba, mas ele guarda e não usa esse dinheiro. Não usa esses bens para nada, apesar dele estar pobre, ele passa o resto do livro na miséria. E então, em relação à psicologia do assassino, como eu disse para a gente manter isso em mente, o que é legal de observar nesse livro aqui? Ele mata, mas ele não considera isso um ato ruim. Ele mata e considera isso uma coisa, de certa forma, boa. E ele se culpa pelo assassinato, mas por que ele se culpa? Porque ele não foi forte o suficiente para ser uma pessoa extraordinária. Na concepção do Raskolnikov existem dois tipos de pessoas, as ordinárias e as extraordinárias. As extraordinárias elas estão destinadas a mudar a ordem social. Ou seja, por exemplo, ele coloca Napoleão como uma pessoa extraordinária, uma pessoa que por causa de suas ações milhares morreram, milhares foram mortas, e nada aconteceu com Napoleão. Ele estava acima da lei, acima da ordem, e a lei e a ordem só serviam para as pessoas comuns. Ou seja, ele matou com o intuito de se tornar extraordinário, porque esse seria o ato inicial, esse ato de poder, né, esse ato que geraria poder nele para ele iniciar essa mudança. Era uma concepção filosófica dele, né? Porque, como por exemplo, o Napoleão matou, ele criou novas leis, criou novas ordens e nada aconteceu com ele, se tornou um grande homem, certo? E o Raskolnikov queria ser esse alguém extraordinário, só que ele não suportou o peso moral da morte, a angústia da morte, por isso ele se culpa o livro inteiro por ser uma pessoa ordinária, e é isso que traz a maior angústia para esse personagem. Então, o crime ele cometeu, e o castigo dele é essa angústia psicológica que ele sofre, certo? Ele vai ser perseguido também no livro em diversos momentos, só que, enfim, isso eu não vou contar, vou deixar para vocês lerem. Ele vai ser perseguido, vai ser sim perseguido, e vão acontecer os desdobramentos, etc, etc, etc. Só que eu não posso contar o final, né? Senão vai estragar a graça do negócio. E é interessante notar também que o Raskolnikov, apesar dele ter assassinado, apesar dele ter roubado, apesar dele ter assassinado a irmã da velha também, ele, de certa forma, não é uma pessoa má. É... Ele tinha lá 30 rublos no bolso e ele acaba doando esses 30 rublos para uma família que estava precisando mais que ele, porque teve um colega dele que morreu, foi atropelado por uma carruagem e morreu. Então ele pega sem obrigação nenhuma e ele doa esses 30 rublos para a esposa desse cara, que era uma mulher
extremamente miserável. Nossa, ela tinha 3 filhos, mais uma enteada, ela tinha tuberculose, é, totalmente fodida, mas ele vai lá e faz uma caridade para essa velha. Ele ajuda outras pessoas durante o livro, com doação, com conselhos. Enfim, ele tem um quê de bondade e de vontade de ajudar a sociedade dentro dele. Então a gente percebe que mesmo esse assassino é ele pode ter motivações para cometer esse crime, ele pode compreender esse crime como não sendo um ato mau, e em outras searas da vida ele pode fazer coisas que, moralmente falando, nós consideramos boas. Isso é extremamente interessante de perceber através desse livro. E então a obra não narra só a angústia do personagem, o sofrimento do personagem, a perseguição moral e a perseguição em relação a esse personagem. O Dostoiévski ele vai narrando diversas facetas da personalidade humana, não só através do personagem principal, o Raskolnikov, mas através da irmã e das atitudes da irmã, da mãe das atitudes da mãe, dos amigos dele, das pessoas que estão envolvidas nas investigações, dos personagens que morrem, enfim, toda a miríade de personagens tem uma personalidade própria e tem as suas características próprias, né? O Dostoiévski ele trabalha com esses extremos do ser humano. Então a leitura desse livro aqui não permite só a compreensão da psicologia do assassino, né? Porque isso é uma das coisas que o Dostoiévski tenta trazer nessa obra. E não é só, então, uma obra de ficção, de investigação policial, um romance. É uma oportunidade para compreensão da psique humana, né? Então, eu tenho certeza que estudantes de filosofia vão amar essa obra, estudantes de psicologia vão amar essa obra como uma forma de estudo. As pessoas que gostam da literatura vão estar tendo a oportunidade de entrar em contato com uma obra-prima, de uma riqueza de detalhes extrema, de uma profundidade narrativa abissal, de uma obra assim que você degusta, você lê isso aqui, você lê isso aqui e você está falando, nossa, eu estou vendo uma descrição da realidade. É incrível, incrível. Você lê, parece que está se narrando a realidade, parece que isso aqui realmente acontece. Você lê, você fica ansioso, sabe? Tem os 12 capítulos, acho que são 12. Não, minto, um pouco mais. Então você lê esses capítulos e você fica vendo como se fosse um seriado. Nossa, meu Deus, eu quero o próximo. Quero chegar amanhã, quero ler o próximo, sabe? E o livro é tão profundo, que os 12 dias que eu demorei para ler a obra eu fiquei melancólico. Eu sofri com essa miséria. Eu sofri com essa miséria. Aqui eu tive a oportunidade de entrar em contato com coisas que eu não vivo no dia a dia. Eu não convivo com miséria. Meus amigos, minha família, meus conhecidos não passam pelas coisas que essas pessoas dessa Rússia, ou que as pessoas que estão mais distantes de mim na sociedade mesmo, as mais pobres e miseráveis, passam no dia a dia delas. E então isso me permite e permite a você, espectador, ou ouvinte, enfim, meu seguidor, a poder estar entrando em contato com coisas que a maioria de nós, né, classe média alta, classe A, não vemos no dia a dia. Então eu realmente recomendo a leitura dessa obra, justamente por todos esses fatores que eu explicitei aqui. Pessoal, então essa foi a minha resenha da obra, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho também para receber a notificação do próximo vídeo que eu vou estar gravando dentro de algumas semanas. Muito obrigado.